Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Vou deixar uma pergunta aqui, com uma imaginação, com uma reflexão. Qual pergunta você acha que no final da sua vida, no fim da sua vida, que se fosse feita definiria realmente o que foi a sua vida? Será que seria quantas orações você fez? Quantas meditações? Quantas vezes você foi no templo? Quanto você leu as escrituras sagradas? É esse tipo de reflexão que nós fazemos aqui todas as manhãs. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve. Toca o sininho para ser alertado de novos vídeos. A pergunta que eu imagino que seria feita, e até algumas escrituras já dão essa dica, né? Essa orientação é: quanto bem você fez durante a sua vida? Isso definiria a sua vida. Quanto bem você fez ao outro na sua vida? Jesus disse muito isso, né? Que o bem que você fizer aos menores dos meus amigos, dos meus pequeninos, será feito a mim. E estamos aqui nesse mundo para isso, para contribuir, para servir. E contribuir e servir é fazer ao bem. Mas é possível você levar uma vida inteira, toda a sua vida, com uma vida espiritual meio que ilusória. Uma vida só de roupagens. De muita oração, de muita meditação, ir muito na igreja, ir muito no templo, ler muito, você não sabe das escrituras, mas não praticar o bem. Muita gente fala: não, mas eu não faço mal, Alexandre, eu não faço mal a ninguém. Mas não fazer bem e não fazer mal são coisas completamente diferentes. Não fazer o mal não quer dizer que você está fazendo bem. Não quer dizer que você está usando tudo aquilo que você tem de bom e de melhor para contribuir com o mundo, com as pessoas, com a humanidade, cumprindo o seu papel e sua missão aqui. São coisas completamente diferentes. Tem um exemplo também de Chico Xavier e de Emmanuel que eles falam, né? Que você pode ter essa vida espiritual e ser uma linda árvore, cheia de folhas brilhantes, verdinhas, verdinhas. Mas dentro desse tronco ele está seco. E quando alguém está com fome e precisa de um fruto, ele vai chegar até a sua árvore verde, brilhante, cheia de folhas lindas. Mas você não produz frutos. Você não consegue alimentar essa pessoa que precisa da sua ajuda. E são coisas completamente diferentes, né? Você viver essa vida espiritual e realmente praticar a vida espiritual. Viver a sua fé e praticar a sua fé. E são coisas completamente diferentes também, sentir e fazer, né? Nós sentimos muito, né? Nós vemos notícias, a gente está imerso nas notícias, nas redes sociais, na TV, recebendo notícias o tempo inteiro. E a gente sofre, dói o coração, a gente sofre de verdade, ver pessoas passando por necessidades, por dificuldades. Temos compaixão, temos empatia, sentimos isso, mas isso é só o começo. Isso é só o começo de poder praticar o bem, praticar a sua fé, praticar o amor. Porque se eu ficar só no sentir, que não tem nada de errado, mas não fizer algo em relação a isso, é uma fé vazia. E quantas escrituras já falam disso, né? Uma fé sem obras é uma fé vazia. Então eu preciso fazer o bem, não só sentir e fazer. Na Bíblia está escrito também, não adianta você ver uma pessoa com fome, uma pessoa com frio e falar: olha, vai com Deus, se aquece, se alimenta, se você não fornece para aquela pessoa o que realmente ela precisa. Vai com Deus, vai em paz. Isso não resolve. Resolve você ter ação de praticar o bem, de fazer o amor. Uma passagem incrível da Bíblia, acho que todos conhecem, do bom samaritano. Um homem que foi assaltado e largado praticamente à morte na beira da estrada. 3 pessoas passaram por essa pessoa. Um sacerdote que sabia das leis, sabia do templo, sabia da religiosidade, passou por ele e não fez nada. Depois o levita, que era um participante do templo, que entendia da religião, entendia das escrituras, também passou e não fez nada. E por último passou o samaritano, o menos religioso, o menos estudioso talvez, e fez além do que ele podia, e contribuiu com aquela pessoa, com aquele pequenino que estava pedindo ajuda, precisando de ajuda. Muitas vezes o pedido não vem, né?
Você percebe que ajuda. E aí vem o ponto que para mim, hoje, muito atrelado aos dias de hoje, essa passagem traz, né? Da presença. Não quer dizer que o sacerdote e o levita fossem más pessoas, ignoraram e deixaram para lá. Talvez eles estivessem ocupados com outras coisas, a mente ocupada com outras coisas, o que eles tinham que fazer no templo, o próximo passo, o que eles iam fazer daqui a pouco. E estavam desconectados do presente, não estavam presentes. E com isso não prestaram atenção. Não viram o chamado para poder fazer o bem. E aí eu quero falar de atender ao bem. Porque só quando você está presente, você percebe o que o universo, o que o Deus, deuses, orixás, Jesus, Cristo, Buda, Krishna, não importa a sua religião, a sua hierarquia superior, aquilo que você acredita comanda o universo, o tempo inteiro vai estar te convidando a fazer o bem, que é entregar aquilo que você tem de melhor ao outro, ao próximo. Mas se nós não estamos presentes, a gente não consegue fazer isso. Se não estamos presentes, e na maioria do tempo hoje em dia, a maioria das pessoas não está presente. Ou está vivendo num futuro, pensando daqui a pouco, totalmente fora do presente, ou remoendo um passado que já foi, totalmente fora do presente, e não consegue perceber os chamados de fazer o bem. Uma pessoa que, se você estiver presente, você olhar, ela está precisando de um abraço, de uma palavra, de uma oração, de uma escuta ativa. Está precisando de algo que você tem, que você pode compartilhar, dividir o seu pão. Mas se você não está presente, você não consegue perceber os chamados. E hoje em dia é um exercício, é uma prática, praticar estar presente, porque tudo te tira da presença. Os pensamentos, as preocupações, as tristezas, as ansiedades, as telas. Como eu sempre falo, ninguém quer morrer. Mas dando spoiler, todo mundo vai morrer. Mas não quer morrer para viver que tipo de vida aqui, sem estar presente, vivendo uma vida alienada, gastando o seu tempo tão precioso que você não quer perder, porque você não quer morrer, você quer estar aqui com o quê? Então estar presente para atender ao chamado do bem, a contribuir com o próximo. E quando você está presente, você vai se percebendo cada vez mais. Quem é você? Quem sou eu? O que eu tenho de melhor? O que eu tenho a oferecer? Que fruto eu posso dar? Que fruto essa minha árvore pode produzir? E quanto mais presente eu estou, mais eu percebo isso. E aí eu posso contribuir mais, fazer mais o bem. E aí muita gente se enche de desculpas, né? Existem dois medos, duas desculpas grandes para as pessoas não fazerem o bem quando estão presentes. A primeira é o julgamento, né? O medo de julgar o próximo, eu já nem vou ajudar porque eu não quero julgar. Condenando aquela pessoa pelo estado que ela se encontra. Julgando aquela pessoa no estado que ela se encontra. E esquecemos que hoje nós somos diferentes de ontem, de antes de ontem, de 10 anos atrás. Nós evoluímos. E cada um está num estágio nessa vida. E se eu puder contribuir com aquela pessoa que está num estágio que ainda não enxergou, não expandiu consciência, não entendeu, mas de alguma forma eu posso contribuir. Ou outro medo também, ainda dentro desse quadro do julgar o próximo, é por que eu vou ajudar se ele não vai me retribuir em nada? Por que eu vou ajudar se ele não vai mudar? Já estou querendo ajudar com uma expectativa de troca, é uma permuta, é um escambo. Não, um escambo. Eu preciso ajudar sem esperar nada em troca, fazer porque eu acredito que é o correto. Entendendo aquela pessoa no tempo dela, ela vai fazer o que tem que fazer, não o que eu quero. O que está no destino dela, o que ela com o universo, com Deus, acordou que ela tem que fazer. Nos direitos dela. E o outro medo é de julgamento, né? Como nós temos medo de ser julgados pelo externo. Vão achar que eu tô querendo me gabar, vão achar que eu sou melhor que todo mundo, então eu não vou ajudar. Não, vão dizer de mim, vão dizer isso, vão falar aquilo sobre a minha pessoa, então eu não vou fazer. Vão me condenar. Então tire esse medo, esteja presente. E a presença é praticada em respirar, em orar, em meditar, em contemplar, estar com você, estar atento ao seu redor. E as hierarquias superiores, Deus, o universo, não quer que você faça grandes coisas. Ele quer que você faça o que você pode fazer com aquilo que você tem agora. Madre Teresa de Calcutá foi um grande exemplo. E ela tem uma frase linda. Nem todo mundo pode fazer grandes coisas, mas todo mundo pode fazer pequenas coisas com grande amor. Isso é maravilhoso.
Não importa o que você faça, mas faça com muito amor, faça o seu trabalho com amor, viva a sua vida com amor. Se você vai escutar alguém, escute com amor. Se você vai abraçar alguém, abrace com amor. Se você vai doar o seu pão, a sua blusa, um detergente, uma pasta de dente, um arroz, um leite. Se você vai falar um bom dia, faça com amor. Talvez alguém onde você mora, ao cruzar com você, um bom dia seu pode mudar a vida dele se ele tiver amor. Vamos perguntar, tá tudo bem? Fazer gentilezas, dar passagem para alguém, abrir a porta para alguém, segurar a porta do elevador para alguém. No caixa do supermercado, aquelas pessoas são ignoradas, que estão limpando, fazendo faxina. Se você passar para ela dizendo um bom dia, você pode transformar a vida dessa pessoa com pequenos gestos, mas com muito amor. Perdoar aquela pessoa que você está com rancor dentro de você e está te fazendo mal. Ligar para aquela pessoa que você há muito tempo acha que tem que ligar e está esperando a ligação sua e você não ligou. Parar de ter medo, de inventar histórias, só vai lá e faz com amor, faz com bondade, faz com fé, pratique a sua fé. Pequenos gestos. Isso que é a vida, cumprir nosso papel nessa missão, estar presente e atento àquilo que o universo nos traz e como é que eu posso fazer o meu melhor com isso, praticando o bem, atendendo esse chamado do bem. E essa reflexão eu quero deixar hoje. Quem é a pessoa que está na beira da estrada, necessitando de ajuda e que você está passando batido e não está vendo? E o que você pode fazer hoje, não é amanhã, não é depois, hoje, para ajudar essa pessoa? Contribuir com essa pessoa, partilhar o seu pão. Produzir alguma coisa com suas mãos, um bolo, um pão, um doce, uma comida, aquilo que você sabe fazer e dar para o seu vizinho, dar para um desconhecido. Sabe? Deixar transbordar o bem porque você sente bem, você sabe que isso é o certo a fazer. Então faça. Se pergunte, quem é que você pode ajudar hoje? Como é que eu posso estar mais presente para atender esses chamados do bem? Então se você sentiu que esse vídeo foi bom para você, de alguma forma te tocou e você lembrou de alguém, compartilha com alguém, curte esse vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito. E eu desejo uma semana maravilhosa para você, com muita presença e muita atenção a todos os chamados de você fazer o bem que você faz, que você frutifique e divida os seus frutos com aqueles que precisam. Um grande beijo no seu coração e fique com Deus.